Uma das descobertas arqueológicas mais importantes e impactantes de todos os tempos, os manuscritos do Mar Morto podem ser mais antigos do que pensávamos inicialmente. Por quase 2000 anos, os manuscritos do Mar Morto permaneceram ocultos em cavernas escuras, às margens do Mar Morto, intocados e envoltos em mistério. Esses manuscritos muito antigos, alguns mais antigos do que quaisquer outras cópias conhecidas de textos bíblicos, têm impressionado estudiosos e fiéis. Agora, uma nova tecnologia de escaneamento por raios-X está revelando segredos antes invisíveis, mostrando escritas ocultas, textos adicionais e novos detalhes sobre a vida e as crenças dos essênios. O que esses exames estão revelando pode mudar ideias antigas sobre a história bíblica e a evolução das Escrituras. Será que nossa visão da Bíblia pode mudar para sempre? Assista a este vídeo para saber mais detalhes. A revelação da tomografia de raios-X sobre os manuscritos do Mar Morto. Uma das descobertas mais importantes do século passado foi a dos manuscritos do Mar Morto. Historiadores estudiosos da Bíblia e cientistas de todo o mundo ainda se sentem atraídos por esses textos antigos. A maioria dos manuscritos foi escrita em hebraico, mas também havia algumas passagens em grego e aramaico, a língua que muitos acreditam que Jesus falava. Um dos pergaminhos era feito de cobre em vez de pergaminho, e todos foram escritos com tinta à base de carbono. Os pergaminhos encontrados no final da década de 1940 ajudaram as pessoas a aprender mais sobre a história judaica, a Bíblia e os misteriosos essênios. A questão de quem escreveu os manuscritos do Mar Morto tem gerado debates entre especialistas há décadas. Os pergaminhos foram encontrados em cavernas perto de Qumran, próximo ao Mar Morto. Alguns estudiosos acreditam que eles revelam a cultura judaica do período do Segundo Templo, enquanto outros acreditam que foram produzidos por uma pequena e rigorosa seita judaica que vivia à margem da sociedade. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda com a segunda hipótese e afirma que os pergaminhos foram escritos por um grupo chamado Seita do Mar Morto, que se acredita serem os essênios. Os essênios foram descritos por escritores antigos como Flávio Josefo Filo de Alexandria e Plínio o Velho, mas não são mencionados no Novo Testamento. De acordo com essas fontes, os essênios deixaram Jerusalém por estarem descontentes com a administração do templo. Mudaram-se para o deserto da Judéia e construíram uma pequena sociedade ordeira que seguia integralmente a Torá. Eles priorizavam a pureza espiritual, levavam vidas simples e seguiam regras rígidas. Nem todos, porém, acreditam que os pergaminhos foram escritos pelos essênios. Segundo outra versão, eles foram escritos por sacerdotes do Segundo Templo em Jerusalém e depois escondidos em Qumran para impedir a entrada dos romanos. Segundo essa teoria, a seita do Mar Morto não teria escrito os pergaminhos, mas sim os teria guardado. No entanto, essa hipótese não se coaduna com as fortes críticas aos sacerdotes de Jerusalém encontradas em alguns dos pergaminhos. Embora o primeiro grupo de pergaminhos encontrado na Caverna 1 tenha sido publicado entre 1950 e 1956, muitos outros levaram muito tempo para serem divulgados. Esse atraso deu origem a teorias da conspiração. Em junho de 2020, uma equipe de pesquisadores de Israel, Suécia e Estados Unidos fez uma nova descoberta usando testes genéticos no pergaminho dos manuscritos. A pesquisa publicada na revista Cell mostra que nem todos os pergaminhos foram produzidos em Qumran. Alguns eram feitos de couro de vaca, enquanto a maioria era de pele de ovelha. Esses pergaminhos de couro de vaca provavelmente foram produzidos em outros lugares, seja em Jerusalém ou em regiões próximas, já que é praticamente impossível criar gado no deserto. Isso demonstra que muitas comunidades judaicas, e não apenas uma, compartilhavam os pergaminhos e as ideias neles contidas.
partes do livro de Jeremias estavam entre as descobertas mais importantes. Os cientistas constataram que um fragmento foi escrito em couro de vaca e 2 em pele de carneiro, comprovando que pertenciam a pergaminhos e regiões diferentes. Esses fragmentos também revelaram 2 versões distintas do mesmo livro. Segundo o professor Noam Mizrahi, da Universidade de Tel Aviv, isso demonstra que as comunidades judaicas da época aceitavam mais de uma versão dos textos sagrados. As pessoas da época do Segundo Templo eram mais tolerantes às diferenças nos textos sagrados do que os judeus e cristãos posteriores, que se preocupavam mais com a redação exata. Essa descoberta corrobora a teoria mais recente de que os manuscritos do Mar Morto provêm de diversas fontes em toda a Judéia. Eles não foram criação de um pequeno grupo, mas refletiam as diversas visões e costumes da vida judaica. Na mesma época, outra descoberta envolveu os cânticos do sacrifício do Shabat, uma série de hinos religiosos. Pesquisas de DNA mostram que esses escritos não se destinavam a uma única cultura, pois eram amplamente utilizados fora de Qumran. O mesmo estudo encontrou uma ligação genética entre pergaminhos de Qumran e rolos escritos no raro estilo de caligrafia dos essênios, comprovando que alguns escritos foram de fato produzidos pelos escribas locais. Outros rolos encontrados nas mesmas cavernas, no entanto, vieram de lugares diferentes. Em geral, essas investigações mudaram a forma como os especialistas explicam os manuscritos do Mar Morto. Agora parece tratar-se de uma coleção de escritos de diversos grupos judaicos, demonstrando a ampla gama de pensamento espiritual na Judéia antiga. As descobertas comprovam que os pergaminhos são mais do que relíquias de uma única seita. Eles são uma janela para um mundo de fé rico e diverso que ajudou a moldar tanto o judaísmo quanto o cristianismo como os conhecemos hoje. Se palavras antigas pudessem falar novamente através do poder das máquinas modernas, que verdades ocultas elas poderiam revelar sobre o mundo, a fé e as pessoas que as escreveram pela primeira vez? Vamos descobrir. Os códigos silenciosos dos manuscritos do Mar Morto. Uma das maiores coleções de literatura antiga já encontradas são os manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos frágeis, escritos em grego, aramaico e hebraico há milhares de anos, vêm sendo estudados por especialistas há décadas. Leis sagradas, cânticos, previsões e relatos de visões espirituais estão todos presentes nos pergaminhos. Muitos deles estão queimados, desbotados ou deteriorados pelo tempo, o que os torna muito difíceis de ler ou compreender plenamente. A questão de quem os escreveu e por que foram escritos sempre intrigou os acadêmicos. Nos últimos anos, porém, a tecnologia mudou a forma como os acadêmicos enxergam os manuscritos do Mar Morto. Uma das tecnologias mais inovadoras é a IA quântica, um sistema que utiliza computação quântica e inteligência artificial para analisar textos antigos de maneiras antes complexas. A IA quântica consegue ver tinta invisível, reconstruir palavras faltantes e revelar ligações ocultas na escrita, ao contrário dos métodos anteriores que dependiam da interpretação humana. Além disso, ela pode analisar manuscritos inteiros em questão de segundos, uma tarefa que antes exigia anos de trabalho manual. Graças à IA quântica, os pesquisadores agora conseguem visualizar características que antes estavam ocultas. A pesquisa revelou que algumas peças eram muito mais antigas do que os especialistas pensavam. Também foram encontradas ligações surpreendentes entre pergaminhos que antes se acreditava não terem relação entre si. Essas descobertas ampliaram o enigma e mudaram o que os pesquisadores acreditavam ser verdade sobre a época e a mensagem dos pergaminhos. O desenvolvimento de um sistema de IA especializado, chamado Enoch, representou um grande avanço. Para verificar quando um pergaminho foi escrito, este sofisticado programa consegue analisar a caligrafia, a textura da tinta e até mesmo os movimentos da mão do escriba.
Comparado a métodos anteriores, como a paleografia, que analisava os estilos de escrita, visualmente sua precisão de datação é de até 30 anos. Os cientistas usaram o livro de Enoque para descobrir que as tradições de escrita Hasmoneia e Herodiana não se sucederam historicamente. Ao contrário do que se pensava anteriormente, elas coexistiram. Essa descoberta demonstra que os antigos escribas judeus sempre uniram tradição e criatividade em seu trabalho religioso, preservando padrões antigos mesmo com o surgimento de novos. O que Enoque revelou sobre a idade de alguns pergaminhos foi ainda mais surpreendente. Alguns escritos, como Eclesiastes e Daniel, podem ter sido criados enquanto os autores ainda estavam vivos. Se isso for verdade, então essas versões podem ser os textos originais em vez de cópias. Essa teoria lança dúvidas sobre entendimentos antigos a respeito da época de diversas passagens bíblicas. O grau de ligação dos pergaminhos com as origens da história bíblica também é questionado. Quando a inteligência artificial quântica encontrou padrões numéricos estranhos em vários pergaminhos, apresentou mais um resultado surpreendente. Números primos e códigos binários, semelhantes aos usados hoje em criptografia digital, estavam entre as regras matemáticas que esses padrões seguiam. Segundo alguns especialistas, esses sistemas numéricos podem ter sido intencionais e servido como uma espécie de código secreto para proteger conhecimento sagrado. Alguns acreditam que a semelhança seja apenas uma coincidência, mas os especialistas estão impressionados com as similaridades entre esses textos antigos e as novas técnicas de criptografia. Além disso, o padrão revelou indícios cosmológicos e astronômicos ocultos nos pergaminhos. Mapas estelares chineses antigos datados de mais de 2.000 anos atrás foram comparados a certos símbolos e padrões. Essa descoberta aumenta as chances de que os criadores dos pergaminhos tenham descrito os céus usando códigos celestiais ou espirituais. Segundo diversos livros, esses escritos podem conter conhecimento codificado sobre o mundo, o tempo e os sistemas de crenças espirituais que, em última análise, controlaram o misticismo judaico, a Cabala e as primeiras tradições gnósticas. Os mundos científico e religioso estão divididos quanto a essas descobertas. Alguns líderes afirmam que tal conhecimento deve ser mantido em segredo por medo e preocupação, pois poderia desafiar crenças antigas sobre as Escrituras. Outros afirmam que as descobertas inesperadas comprovam que os escritos antigos possuem uma importância maior do que se pensava anteriormente. A comunidade acadêmica foi abalada pela ideia de que alguns dos primeiros escritos bíblicos podem agora estar mais próximos de sua forma original. Para preservar e estudar os manuscritos, novos livros ainda utilizam tecnologias de ponta como fotografia multiespectral e aprendizado de máquina. Contudo, embora a IA quântica abra novas possibilidades, também levanta questões complexas. Existem segredos que a humanidade jamais deveria desvendar completamente, ou a tecnologia deveria ter permissão para ler textos sagrados. Por ora, os pesquisadores concordam em um ponto. Isto é apenas o começo. Os manuscritos do Mar Morto ainda guardam segredos à espera de serem revelados. E com o auxílio da nova tecnologia, a linha que separa história, fé e ciência torna-se cada vez mais tênue. Será que os antigos textos ocultos por anos contêm segredos que a tecnologia moderna só agora começa a desvendar? Fique atento para mais detalhes. Desvendando os manuscritos do Mar Morto. Mistérios da Caverna do Horror. Em 2021, uma equipe de arqueólogos embarcou em uma perigosa missão para explorar uma caverna no deserto da Judéia que havia permanecido selada por 60 anos, conhecida como Caverna do Horror ou Caverna 8. Essa localização íngreme e isolada exigiu que os pesquisadores descessem de rapel um desnível de 80 metros apenas para entrar. As condições no interior eram severas, pouca luz
espessas camadas de poeira e um ambiente seco e protegido que preservou tudo o que ali esteve escondido por séculos. O que a equipe encontrou foram minúsculos fragmentos de textos antigos, juntamente com outros artefatos, oferecendo um raro vislumbre da história da humanidade. Entre os achados estavam cerca de 80 fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, incluindo partes do chamado Manuscrito dos Doze, também conhecido como Manuscrito dos Profetas Menores. Ao contrário da maioria dos manuscritos da região, estes foram escritos em grego. Essa escolha incomum de idioma sugere que as comunidades que usavam esses manuscritos tinham suas próprias maneiras de preservar e interpretar as escrituras. O conteúdo dos fragmentos incluía trechos de livros como Naum e Zacarias, oferecendo orientações sobre conduta moral, julgamento divino e reconstrução da comunidade. Mesmo pequenos fragmentos revelaram muito sobre como os textos antigos eram lidos, compartilhados e valorizados por aqueles que os preservaram. A caverna também guardava história humana e cultural, além dos pergaminhos. Perto da entrada, a equipe descobriu os restos mumificados de uma criança estimada entre 6 e 12 anos de idade. O corpo havia sido cuidadosamente colocado em posição fetal, envolto em tecido com os pés expostos e as mãos segurando o tecido. Testes adicionais de tecido dataram os restos mortais em cerca de 6.000 anos atrás. Uma grande cesta trançada muito intacta, apesar da idade, foi encontrada pelos pesquisadores mais adentro da caverna. Esta cesta, que data de mais de 9.000 anos atrás, data do período Neolítico B pré-cerâmico, quando a cerâmica não era comum. À medida que as pessoas transitavam da caça e coleta para a agricultura primitiva, a cesta demonstra como organizavam suas comunidades e armazenavam alimentos, evidenciando um pensamento criativo inicial. Pesquisadores utilizaram novas tecnologias para compreender completamente os fragmentos de pergaminho. Para digitalizar e verificar as partes mais frágeis, foi necessária inteligência artificial. Consegui recriar caracteres desbotados e detectar padrões de caligrafia graças a algoritmos de reconhecimento óptico de caracteres treinados com inscrições antigas, enquanto imagens multiespectrais revelaram letras invisíveis a olho nu. Ao analisar a tinta, a textura do papel e a disposição dos fragmentos, algoritmos de aprendizado profundo conseguiram desvendar características sutis sobre os próprios escribas. Os tremores nos traços, as linhas irregulares e as diferenças na pressão da tinta revelam histórias pessoais por trás de cada mão que escreveu o texto, sugerindo que esses escritos foram feitos sob condições reais e difíceis. A análise dos fragmentos oferece uma visão sobre os escribas e os grupos aos quais pertenciam. Correções e linhas retocadas com tinta demonstram tentativas intencionais de preservar as escrituras, visto que várias pessoas trabalharam nas passagens. Esses fragmentos, encontrados em diversas cavernas por todo o deserto da Judéia, apontam para um sistema de preservação coordenado em oposição aos esforços de uma única seita isolada. Atualmente, estudiosos acreditam que em momentos de crise, como a destruição do Segundo Templo, pessoas de Jerusalém, da Galileia e das áreas vizinhas trabalharam juntas para salvar esses livros sagrados. Para preservá-los para as gerações futuras, os pergaminhos eram cuidadosamente envoltos em algodão, enterrados junto aos mortos ou escondidos em cavernas. O conteúdo desses pergaminhos também apresentava diferenças em relação às versões bíblicas geralmente aceitas. Alguns trechos em grego, que representam leituras ou interpretações distintas especialmente para essas comunidades, não se alinhavam com a Septuaginta usual. A ausência de outros livros bíblicos na coleção, como Crônicas e Ester, levanta questionamentos sobre quais escritos receberam mais atenção
e por que outros trechos apresentavam costumes e crenças, além de ensinamentos espirituais e foco em orientação social, dever compartilhado e ética comunitária. Ao mostrar como as pessoas interpretavam os textos sagrados de maneiras que refletiam seus contextos e experiências, essas variações proporcionaram uma compreensão mais profunda da vida judaica na época. De modo geral, o estudo de escritos antigos está se transformando graças à combinação de inteligência artificial e arqueologia. Os pesquisadores agora conseguem reconstruir uma rede perdida de escribas e comunidades, rastreando a caligrafia, a composição da tinta e os padrões dos fragmentos, revelando um passado que permaneceu silencioso por milênios. Se pergaminhos antigos conseguiram sobreviver por milhares de anos, o que mais poderia estar escondido nos textos desbotados e esquecidos da história, aguardando que a tecnologia moderna os traga de volta à vida? Vamos explorar isso mais a fundo. Desvendando as palavras ocultas. Como textos perdidos estão sendo recuperados. Muitos manuscritos antigos se perderam ao longo dos séculos. As pessoas sempre se perguntaram que tipo de informação poderia ter sido escrita nesses manuscritos. Acidentes como incêndios em bibliotecas destruíram alguns deles. No entanto, muitos outros desapareceram mais lentamente devido ao desgaste, à quebra ou ao apagamento intencional, para que a informação não pudesse ser reutilizada. Por vezes, os escribas escreviam sobre textos mais antigos para criar novos. Esses textos sobrepostos, chamados palimpsestos, ficavam ocultos sob escritas mais recentes. O que na época parecia destruição, por vezes ajudou a preservar inscrições antigas, e agora a nova tecnologia permite revelar essas obras ocultas. Um exemplo popular é o Palimpsesto de Arquimedes. Trata-se de um livro de orações grego do século XIII, encontrado em 1906 em Istambul. Mais tarde, os estudiosos notaram inscrições tênues sob as orações visíveis. Esse texto oculto estava em grego e continha símbolos e matemática. Descobriu-se que se tratava de 7 tratados de Arquimedes, o matemático da antiguidade. 2 dos tratados eram completamente desconhecidos. Antes dessa descoberta, Arquimedes era famoso por descobrir o pi, lançar as bases do cálculo e inventar máquinas como a bomba de parafuso. Esse palimpsesto mostra como o conhecimento pode ser frágil, mas também como ele pode sobreviver por acaso. Embora o livro tenha desaparecido pouco depois de sua descoberta, reapareceu em um leilão em Nova York em 1998. Mesmo em piores condições, as técnicas modernas de imagem ajudaram os pesquisadores a ler mais do texto. Os cientistas usam técnicas especiais para decifrar esses escritos ocultos. Um dos métodos é a fluorescência ultravioleta UV. Algumas tintas brilham sob luz ultravioleta, o que as faz destacar-se do pergaminho. Isso ajudou os estudiosos a ver a escrita de Arquimedes sob as orações. Metais diferentes na tinta, como ferro, mercúrio ou cálcio, emitem luz de maneiras distintas. Assim, os pesquisadores conseguem separar múltiplas camadas de texto. A fluorescência de raios-x é outra ferramenta utilizada. Quando os raios-x atingem o pergaminho, a tinta brilha, revelando textos invisíveis a olho nu. Esses métodos possibilitaram a recuperação de textos que se acreditava perdidos. A Europa também possui exemplos de reutilização de manuscritos antigos. Um livro do século XVI continha 3 textos ocultos na contracapa. O texto mais recente correspondia à idade do livro. Obras mais antigas, como uma passagem do século XII, que citava o estudioso Beda do século VIII, estavam incluídas nessa categoria. Os historiadores podem compreender melhor a disseminação do conhecimento na Inglaterra medieval ao desvendar essas camadas ocultas. Isso demonstra o fluxo de ideias ao longo do tempo entre pessoas e lugares. Métodos semelhantes revelaram manuscritos indígenas esquecidos em diversas partes do mundo. Durante o século XVI,
Muitos textos antigos na Mesoamérica foram destruídos pelos conquistadores espanhóis. O Códice Anúcio de Oaxaca está entre os poucos que sobreviveram. Este códice apresentava pictogramas nítidos que mostravam a história familiar mixteca em couro dobrado. Pesquisadores encontraram evidências de imagens secretas no códice na década de 1950. Décadas mais tarde, a imagem hiperespectral tornou-os visíveis. Ao contrário das tintas à base de metal, estas utilizavam pigmentos orgânicos mais difíceis de detectar. A imagem hiperespectral captura centenas de imagens em vários comprimentos de onda da luz. Os computadores, então, detectam diferenças sutis de cor invisíveis a olho nu. Essas imagens ajudam os historiadores a aprender sobre a vida e as tradições mixtecas. As novas tecnologias de imagem mudaram a forma como os estudiosos analisam textos antigos. A fluorescência ultravioleta e de raios-x, a imagem multiespectral e a imagem hiperespectral revelam informações que antes eram invisíveis. Elas ajudaram a recuperar obras matemáticas, textos bíblicos, relatos históricos e pictografias que de outra forma poderiam ter se perdido. Cada texto recuperado contribui para a nossa compreensão da história e da cultura. Elas mostram como ideias e conhecimentos se disseminaram ao longo do tempo e entre regiões. Essas descobertas revelam que muitos escritos antigos ainda podem estar ocultos. À medida que os pesquisadores continuam a utilizar essas técnicas, mais textos perdidos poderão ser descobertos. A ciência moderna não está apenas recuperando palavras antigas, mas também trazendo de volta conhecimento que nos ajuda a compreender o passado. Ao ler esses textos recuperados, os historiadores podem reconstruir as bibliotecas de civilizações antigas e obter informações sobre como os humanos pensavam, estudavam e registravam o mundo. Será que os escritos antigos, ocultos por quase 2000 anos, realmente guardam a chave para a compreensão dos eventos que se desenrolam em nosso mundo hoje? Vamos descobrir. Os manuscritos do Mar Morto revelam a cronologia profética dos essênios. Além de serem muito antigos, os manuscritos do Mar Morto continham informações importantíssimas sobre história e ciência. Eles contavam uma história que ligava o passado, o presente e talvez até o futuro. O calendário usado pelos essênios, uma comunidade judaica, está entre as características mais surpreendentes desses pergaminhos. Na época, os essênios eram muito diferentes de outras comunidades judaicas. Eles dedicavam suas vidas ao estudo de suas escrituras sagradas e à compreensão do propósito de Deus, vivendo isolados da sociedade no deserto. Saber quando o Messias viria era de grande importância para eles. Eles também estudavam os padrões dos eventos humanos e a história. Queriam preservar a compreensão única e rara do tempo e da história que acreditavam ter recebido de Deus para as gerações futuras. O calendário judaico padrão, baseado na lua, era diferente do calendário essênio. Estes utilizavam um calendário solar com 364 dias por ano. As semanas sempre se repetiam, e cada ano terminava no mesmo dia da mesma semana. Essa abordagem é referida nos livros como o calendário da luz. Ela serviu como algo mais do que apenas uma ferramenta para marcar ou celebrar feriados e dias. Revelou o propósito de Deus para a história. Segundo os essênios, eles o verificavam e estudavam atentamente para saber quando eventos importantes como a vinda do Messias ocorreriam. O calendário tinha ciclos maiores de 50 anos, conhecidos como jubileus, e ciclos de 7 anos conhecidos como shemitás. Acreditava-se que grandes eventos divinos e reinicializações na história da humanidade eram marcados por esses ciclos. Os essênios classificaram a história da humanidade em 4 eras diferentes e únicas, utilizando seu calendário. A primeira foi a Era do Caos, com duração de 2000 anos que se estendeu de Adão a Abraão.
Foi um período de caos, desastres e rebelião, mostrando o que acontece quando as pessoas rejeitam e se opõem a Deus. A segunda foi a era de 2000 anos da Torá, que se estendeu de Abraão a Jesus. Deus deu a lei, fez sua aliança e enviou profetas para guiar a humanidade durante esse período. Jesus iniciou a terceira era conhecida como a Era da Graça, que continua forte até hoje. O texto aborda a disseminação global do Evangelho. Cristo reinará na Terra por mais de 1000 anos, durante a quarta era também conhecida como a Era do Reino. Os 7 dias da criação são apresentados no período de 7000 anos, formado pela soma dessas eras. Um pergaminho muito importante, conhecido como 11 Melquisedeque, falava sobre a vinda do Messias em 1 ano de júbilo. Dizia que o Messias daria esperança aos fracos, consolo aos que sofrem e liberdade aos que estão na prisão. Quando Jesus começou seu ministério, cerca de 100 anos depois da escrita desse pergaminho, ele leu Isaías 61 em sua sinagoga local e disse: "Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura." Essa situação demonstrou a precisão dos cálculos e da compreensão da profecia por parte dos essênios que relacionavam os escritos antigos a eventos da vida real. Os essênios também defendiam que seguiam a perspectiva de Deus sobre o tempo. Citavam o Salmo 90, versículo 4, e 2 Pedro, versículo 8, que afirmam que um dia para Deus é como 1000 anos humanos. Eles dividiam a história em épocas ou dias, com o 7º dia representando 1000 anos de paz, sob o reinado de Cristo, e os 6 dias simbolizando 6000 anos de trabalho humano, conflito e aprendizado. Graças a essa ideia, eles conseguiam enxergar a história como organizada e intencional, em vez de aleatória. Segundo alguns estudiosos modernos, o calendário essênio pode indicar eventos que estão acontecendo agora. Algumas visões afirmam que o último ciclo jubilar de 50 anos começará em 2026, com a segunda vinda de Cristo, e o início da Era do Reino poderá ocorrer durante esse período. Os eventos atuais, como guerras, instabilidade social, calamidades naturais, deterioração moral e engano, podem seguir o padrão delineado pelos essênios há milhares de anos. Podemos aprender sobre suas ideias a respeito do mundo e seu futuro por meio de suas observações cuidadosas e da preservação de seu conhecimento. Em conclusão, os manuscritos do Mar Morto, que carregam a visão dos essênios, oferecem uma perspectiva muito diferente sobre a história da humanidade. A classificação da história em eras distintas, seu calendário solar e a profecia da vinda do Messias demonstram que a história não é aleatória, mas sim guiada por um propósito divino. Como parte de uma linha do tempo profética mais ampla, os manuscritos do Mar Morto oferecem uma estrutura para a compreensão de eventos passados, novas situações e possivelmente acontecimentos futuros. Estudiosos e crentes ainda se sentem motivados pelo conhecimento dos essênios, que oferece uma perspectiva única sobre como os povos antigos percebiam o propósito de Deus para o mundo. Muitas pessoas duvidam da ideia dos essênios de que a história da humanidade se dividia em eras, cada uma regida por diferentes forças espirituais. Consideram isso nada mais do que uma superstição antiga. Mas, e se eles estivessem mais próximos da verdade do que pensamos? Estudos recentes dos manuscritos do Mar Morto sugerem que os essênios podem ter compreendido ciclos mais profundos de mudança moral e espiritual muito antes de os historiadores modernos tentarem explicá-los. Se a classificação de eras feita por eles realmente reflete padrões no comportamento e nas crenças humanas, então talvez a visão de história deles não fosse mito, mas sabedoria.
Estamos apenas começando a entender como esses antigos manuscritos puderam resistir ao tempo e o que aconteceu com eles quando foram encontrados. Vamos analisar mais de perto. Os manuscritos do Mar Morto. Propriedade, categorias e perspectivas acadêmicas. A história dos manuscritos não começa com a sua descoberta. Começa com o que aconteceu depois com as pessoas que os manusearam pela primeira vez e com a forma como passaram a ser estudados por acadêmicos do mundo todo. Após a descoberta dos pergaminhos em 1947, sua importância não foi imediatamente reconhecida. As pessoas que os encontraram ou entraram em contato com eles pela primeira vez não compreenderam totalmente sua raridade e relevância. Algumas chegaram a vendê-los por valores irrisórios, sem perceber que esses documentos haviam permanecido ocultos e preservados por quase 2000 anos. Em certo momento, um sapateiro que gostava de antiguidades comprou alguns dos pergaminhos. Mais tarde, ele os vendeu a um arcebispo ortodoxo sírio por menos de $100. Finalmente, em 1954, um arqueólogo israelense chamado Yigael Yadin adquiriu 4 desses pergaminhos por $250 mil. Essa história sobre a posse e venda dos pergaminhos mostra como eles passaram de simples objetos de curiosidade a valiosos tesouros históricos. Também demonstra que o mundo não compreendeu imediatamente a importância da descoberta. Os próprios pergaminhos são agora cuidadosamente estudados e organizados em diferentes grupos. Segundo pesquisadores da Biblioteca Digital dos Manuscritos do Mar Morto, Leon Levy, os manuscritos se dividem em várias categorias e subcategorias principais. Uma das principais categorias é a dos manuscritos bíblicos. Estes são cópias ou fragmentos da maioria dos livros do Antigo Testamento, com exceção de Esther. Esses textos foram escritos em seus idiomas originais, principalmente hebraico, e alguns também foram traduzidos para outros idiomas que a comunidade possivelmente utilizava, como o aramaico. Os estudiosos gregos os chamam de rolos bíblicos. Mas o termo é usado com cautela, pois na época não existia uma Bíblia formal como a conhecemos hoje. Esses textos eram simplesmente uma coleção não oficial de escritos importantes para a comunidade que os preservou. Eles oferecem aos historiadores e estudiosos da religião um verdadeiro tesouro de informações. Outro grupo importante de pergaminhos são os escritos sectários. Esses textos pertencem aos essênios, uma seita religiosa e filosófica judaica que vivia perto do Mar Morto. Os essênios eram conhecidos por sua disciplina rigorosa e dedicação aos estudos religiosos. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha sido interessante. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela para acompanhar as histórias dos seus famosos favoritos. Te vejo lá